A simetria oculta do amor. Bert Hellinger 130 Parte Segunda Considerações psicoterapêuticas. A simetria oculta do amor. Bert Hellinger 131 Capítulo 6 A postura terapêutica. O elemento mais importante para o sucesso do trabalho com sistemas é a postura do terapeuta. Mais do que aprender técnicas e procedimentos, os que desejarem atuar sistemicamente devem entender a orientação básica e os valores que orientam a tarefa. Os terapeutas que adotam essa postura preferem lidar com recursos e não com frouxidão, com soluções e não com problemas, fazendo o mínimo possível de intervenções necessárias para promover mudanças. Acima de tudo, atentam para o que está realmente à vista, evitando deixar-se levar por teorias, crenças ou ideologias. Ver pergunta: o senhor fala muitas vezes em ver uma pessoa. Pode explicar melhor o que quer dizer com isso? Hellinger: faço uma distinção entre observar e ver. A palavra observar significa captar detalhes isolados à custa da percepção do todo. Quando observo o comportamento de alguma pessoa, capto o que ela faz, mas a pessoa como um todo me escapa. Quando vejo uma pessoa, no entanto, apreendo-a como um todo. Em seguida, apesar de me escaparem muitos detalhes de seu comportamento, capto imediatamente, apreendo, o que é essencial nessa pessoa e faço isso em proveito dela como outra. Ver a outra pessoa desse modo só é possível quando me volto para ela sem segundas intenções. Vê-la assim cria um relacionamento, fazendo nascer uma intimidade que, não obstante, exige profundo respeito pelas diferenças individuais, portanto, um certo distanciamento. Quando eu a vejo, cada pessoa é tratada como única, sem que se estabeleçam normas a serem mais tarde derrogadas. No ato de ver não há juízos de valores. O que se pretende é servir o amor e a busca de soluções. Ver a outra pessoa sujeita-me ainda ao imperativo de servir. Posso julgar, me livre para fazer o que quiser, mas, tão logo vejo uma pessoa em determinada situação e descubro o que ela necessita, sou forçado a adaptar-me, a ser o que essa situação exige de mim. No contexto terapêutico, apenas o ato de ver pode ajudar na busca de soluções, e o ver só é útil para essa finalidade. Esse ato não nos ajuda a fazer diagnósticos ou observações empíricas, a menos que observações e diagnósticos possam, eles próprios, conduzir a uma solução. O ver descobre solução e completude, não verdade objetiva. Ele suscita perguntas do tipo: o que a situação do cliente exige de mim agora, e até onde posso agir? Como terapeuta, faço a mim mesmo tais perguntas e ponho-me a serviço dos outros. Quando uma pessoa me diz alguma coisa, pergunto-me: o que é apropriado para esta pessoa? Se realmente consigo ver o cliente, ponho-me em contato com algo bem maior do que qualquer um de nós sozinho. Meu objetivo imediato talvez nem seja ajudar, mas apenas ver o cliente no contexto de uma ordem superior. E é assim que o ato de ver funciona. Ele permite que as intervenções terapêuticas permaneçam respeitosas e amáveis, sem, entretanto, perder sua energia curativa. E estranho como as pessoas mudam depois que lhes digo o que vejo. Ver é um processo criativo que tanto afeta a pessoa vista quanto a pessoa que vê. Há nisso alguns mistérios que não consigo entender, mas que também podem ser vistos e utilizados. Quando vocês tiverem uma ideia sobre o que está ocorrendo com uma pessoa, e se perguntarem se devem comunicá-la ou não, tentem ver essa pessoa. Caso obtenham êxito, descobrirão se a ideia será útil ou prejudicial. O ato de ver não é algo que possamos forçar. Quando me abro para a simetria oculta do amor, Bert Hellinger 132 alguém, muitas vezes fico surpreso com o que vejo, ou seja, coisas que jamais eu poderia imaginar. Não raro, tenho medo de ver, mas, se fujo do que vejo, ainda que para não magoar alguém, alguma coisa se cerra em minha alma, como se eu houvesse desdenhado um objeto precioso. Pergunta: ver não é o mesmo que intuir? Hellinger: para mim, a intuição é diferente. Ver é mais que intuir. A intuição surge como um relâmpago de compreensão que me diz para onde caminhar, que me orienta rumo ao futuro. Ela sobrevém instantaneamente, sem que eu faça coisa alguma. Ver é diferente.
Significa abrir-me completamente a condições complexas e permitir que operem em mim, que me afetem. Foi assim que cheguei a um conceito de consciência. Durante muito tempo, eu não conseguia entender o que acontecia quando as pessoas afirmavam que estavam agindo segundo sua consciência, ou agindo conscientemente. Isso é um fenômeno complicado e ainda não o apreendo por inteiro. Mas, justamente porque não o compreendia, eu procurava ver o que estava acontecendo, apenas deixava que ele agisse em mim, prestava-lhe atenção, aceitava-o, mas sem interferir para tentar entendê-lo. Passaram-se anos, e, de repente, percebi que a consciência realmente é e como opera. A consciência é o órgão que percebe o equilíbrio sistêmico e nos ajuda a saber se estamos ou não em harmonia com o nosso sistema de referência. Adverte-nos se o que estamos na iminência de fazer irá nos excluir do sistema ou nos garantir a permanência nele. Descobri que consciência leve significa unicamente o sentimento de que estou habilitado a continuar pertencendo ao sistema. Consciência pesada nada mais é que a inquietação de deixar de pertencer ao sistema. Então, em meio à complexidade dos fenômenos, a essência da coisa ficou clara para mim. E essa luz teve enorme efeito em tudo o que fiz. Chamo esse processo de método fenomenológico. Ele só funciona quando não deseja alcançar um objetivo, confirmar uma crença, por exemplo, ou glorificar uma tradição. Trata-se de um método de conhecimento muito simples, humilde e elementar. Eis um poema que corrobora minha descrição. Ainda que indiretamente, ele aponta o caminho. O poema é um esboço de epistemologia terapêutica. Medida dupla. Um observador de detalhes perguntou a um vidente: como poderá a parte reconhecer o seu lugar no todo? Será o conhecimento da parte diferente do conhecimento da plenitude do todo superior? O vidente respondeu: as partes dispersas se tomam um todo quando cedem à pressão de seu centro, permitindo ele que as reúna. Sua totalidade as faz belas e reais. Para nós, essa totalidade é perfeitamente óbvia, um nada delicado, uma necessidade de agregar oculta no eterno. A simetria oculta do amor, Bert Hellinger 133. Para conhecer o todo, não é preciso conhecer suas muitas partes, nem dizê-las, nem apreendê-las, nem praticá-las, nem mostrá-las. Chego a todos os pontos de uma cidade entrando por um único portão. Toco o gongo, sua nota uniforme reverbera nos sinos meores. Apanho uma maçã e seguro-a na mão. Embora nada saiba de sua origem, como o estudioso objetou, quem anseia pelo todo deve conhecer também suas partes. O sábio respondeu, apenas pelo que passou todas as partes podem ser conhecidas. A verdade brota do vazio para o ser. Ela é sempre nova e esconde sua finalidade em si mesma como a semente esconde a árvore. Por isso, quem hesita em agir, esperando até saber mais, ignora o que funciona, como se o vir a ser justificasse a temeridade. Confunde a moeda com a mercadoria e só tira lenha das árvores vivas. O estudioso pensou, deve haver uma resposta melhor para o todo, e quis saber mais sobre o que acreditava estar faltando. O vidente disse, o todo é como um barril de cidra fresca, doce e escura. Precisa de tempo para fermentar e clarear. Os tolos que a bebem em vez de degustá-la, ficam ébrios. A simetria oculta do amor, Bert Hellinger 134. Diálogo de parceiros pergunta, há uma atmosfera particular em seus grupos, uma mescla de abertura, percepção crítica e confiança. Há também um forte senso de comunidade, mas, ainda assim, cada qual está aqui por interesse próprio. Surpreende-me a franqueza com que as pessoas às vezes respondem com críticas e dúvidas. Hellinger, pode-se dizer muita coisa num ambiente em que as pessoas são atentais, críticas e respeitosas. Se elas avaliam cada palavra minha, tenho de ser muito cuidadoso com o que digo. Por outro lado, sabendo que os participantes irão comparar meticulosamente minhas ideias com a sua experiência interior, em vez de aceitar tudo sem nenhum senso crítico, o risco que corro é grande. Quando o outro é meu parceiro na investigação da experiência, pode acontecer um diálogo entre iguais. A liberdade que tenho de correr riscos é em função da minha confiança no outro,
o que traz grandes benefícios para nós dois. A comunidade, nos grupos, só ocorre quando seus membros individuais estão concentrados e recolhidos em si mesmos. Não sendo assim, sua mente inconsciente fica inerme contra dinâmicas de grupo que podem aliená-los de si mesmo. Os mecanismos psicológicos que permitem que cada membro se concentre e a dinâmica de grupo que os vincula ao grupo maior são amplamente inconscientes. O processo de concentração e de agremiação faz com que todos os membros do grupo passam a ser partes do todo maior, sem com isso perderem sua personalidade. Concentração e agremiação são as bases de uma comunidade de pessoas. Sempre que se faz terapia num grupo de pessoas ao mesmo tempo centradas em si mesmas e conectadas umas às outras, tanto o cliente quanto o terapeuta sentem o apoio do grupo maior e ficam seguros para permitir que o trabalho alcance uma força que seria assustadora na terapia individual. O pensamento holístico para além do bem e do mal pergunta: ouvimos aqui as experiências de muitas pessoas e grande parte do que lhes aconteceu me parece puro mal. Refiro-me a abusos de crianças e coisas desse tipo. No entanto, o senhor aparentemente não faz julgamentos. Ellinger: quando vejo pessoas, vejo-as no contexto em que vivem, no quadro dos grupos maiores, nos grupos e subgrupos a que pertencem. Qualquer sistema de relacionamento é um todo. Se virmos as pessoas em seus contextos mais amplos, nossas percepções de liberdade de escolha, responsabilidade, bem e mal mudarão. Veremos então que a maior parte das más ações, se não todas, não são cometidas porque as pessoas são intrinsecamente más, mas porque se viram apanhadas numa trama em larga escala. O mal é, acima de tudo, uma função de problemas sistêmicos, não é realmente pessoal. Bem e mal acham-se ligados sistemicamente. Se quisermos trabalhar com pessoas de modo sistêmico, devemos assumir uma posição além dos juízos morais, uma posição que nos permita contemplar fenômenos sistêmicos maiores e seus efeitos nas pessoas. Quando, por exemplo, um membro se coloca em posição de superioridade moral, reclama para si mais direitos de pertencer ao sistema do que a pessoa julgada, chegando mesmo a contestar os direitos dela à participação. Isso sempre traz resultados desastrosos. Filosófica ou teologicamente, não tem sentido pensar que algumas pessoas já não pertençam à ordem superior do universo só por causa de seu comportamento. As pessoas não escolhem os papéis que o destino as faz representar, esses papéis, no entanto, geram consequências para o grupo maior. Os estudantes que integravam a Rosa Branca 6, por exemplo, pertenciam a um grupo extremamente 6. A Rosa Branca era um grupo de estudantes de Munique, Alemanha, que se opunham ativamente ao regime nazista. Muitos deles foram presos e executados. A simetria oculta do amor, Bert Hellinger 135 fechado, à margem do grupo principal, e puderam agir como agiram por causa dos seus vínculos internos. A união no grupo capacitou-os a superar o medo da morte e a fazer o que fizeram. Se compararmos os estudantes da Rosa Branca com os nazistas, fica claro que os dois grupos valorizavam coisas diferentes, sendo diferente também o que um e outro exigiam de seus membros e consideravam bom. Não obstante, a dinâmica sistêmica que presidia a união nos dois grupos era quase a mesma. Se você agir como os outros, será aceito, do contrário, será excluído. Os grupos a que pertencemos determinam o modo como agimos, e na maioria dos casos, nós não os escolhemos. Do ponto de vista sistêmico, a diferença capital nas crenças individuais a respeito do bem e do mal é arbitrária. Nenhum grupo sabe o que é melhor para outros grupos maiores. Se os nazistas tivessem vencido, nós provavelmente consideraríamos os membros da Rosa Branca criminosos. Todavia, somos livres para vê-los como heróis porque os nazistas foram derrotados. Muitas crenças a respeito do bem e do mal são determinadas unicamente pelas normas do grupo, e é difícil, para qualquer um, romper essa limitação. Para que a pessoa rompa as limitações da moralidade de seu grupo, ela tem de identificar-se com uma ordem sistêmica mais ampla. Trata-se de um movimento verdadeiramente moral, e é necessário termos vontade e capacidade para suportar o sentimento de culpa e alienação que sobrevém quando violamos o que nossos amigos e familiares consideram bom.
Em psicoterapia sistêmica, é mais simples e mais eficaz evitar por completo os juízos morais, assumindo a postura de que todos são fundamentalmente bons e só praticam mais ações que ou ando enfrentam dificuldades. Desse modo, permanecemos livres para vê-los, para tentar compreender por que estão com problemas e descobrir o que é preciso fazer para livrá-los. Já que não nos sentimos moralmente superiores, podemos também observar como eles afetam enquanto trabalhamos com eles. Assim, cada qual preserva a igualdade e a dignidade humana. E bom, em psicoterapia, manter distância da ideia de perversidade pessoal. Entretanto, o que fizermos trará consequências. Arcaremos com a culpa e pagaremos o preço dos males que provocarmos, ainda que os provoquemos por pressão de dificuldades ou de crenças de nosso grupo. Pergunta: gosto muito de uma parte de seu trabalho, o respeito. Você respeita as diferenças individuais que em geral consideramos boas ou más? Elingir: vou lhe dizer como faço isso, estou sempre pensando numa boa solução. Segundo a Bíblia, conhecemos a árvore por seus frutos e o dia pelo seu fim. O importante é o desfecho. Quando vemos realmente, percebemos que quem clama inocência quase nunca realiza boas obras. A realidade está sempre contrariando as nossas expectativas. Há uma norma básica na terapia sistêmica com relação ao bem e ao mal, que são geralmente o oposto do que as pessoas nos dizem. Poucas vezes encontrei uma exceção. Nas constelações em que o pai aparece como vilão, convém averiguar a destrutividade e as dificuldades da mãe. Quando a mãe é a vilã, convém observar imediatamente o pai. Pergunta: na Alemanha, durante a era nazista, as pessoas não tinham nenhum senso crítico, obedeciam como carneiros. Não quero dizer que eu faria melhor nas mesmas circunstâncias, e é justamente isso que torna tudo tão difícil para mim. Como decidir quando devo acreditar nas autoridades e submeter-me e quando duvidar e resistir? Elingir: creio que existe um erro básico no pensamento ocidental. Achamos que as pessoas têm o poder de escolher e moldar seu destino. Ora, há forças poderosas que nos influenciam e não podemos controlar, forças que se impõem à nossa liberdade de opção, as históricas, por exemplo. Pensemos nas mudanças do bloco europeu oriental. Nenhuma pessoa provocou isso, nem mesmo Gorbachev. Foi um processo histórico vigoroso que envolveu milhões de criaturas, mudando suas vidas que ou elas o apoiassem ou não. O que julgamos destrutivo ou perverso é uma força desse tipo, que envolve as pessoas e as arrasta. A simetria oculta do amor, Bert Hellinger 136. O mal se presta a algo que está além de nossa compreensão e controle. Pergunta: mas que dizer da responsabilidade pessoal? A força do destino anula essa responsabilidade? Elingir: você pergunta em termos psicoterapêuticos ou éticos? Quando você considera alguém pessoalmente responsável, decide de maneira implícita que essa pessoa deveria ter agido de outra forma, caso em que então as coisas seriam melhores. Decide, de maneira implícita, que sabe o que a pessoa deveria ter feito. Essa é uma postura de superioridade moral sem nenhum valor terapêutico. Se a pergunta for em termos psicoterapêuticos, será melhor ajudar a pessoa a encontrar uma solução que cure ou a corrigir o que estiver errado. Se a pergunta for em termos éticos, você prestará atenção ao passado, onde não há nenhuma liberdade de escolha. A pergunta terapêutica enfoca o presente, onde uma ação corretiva ainda é possível. Pergunta: quer dizer então que somos controlados pelo destino e não temos nenhuma liberdade de escolha, nenhuma responsabilidade? Elingir: não exageremos. Essa foi sua experiência concreta ou está levantando uma questão puramente hipotética? É claro que podemos influenciar o curso dos acontecimentos e somos responsáveis pelo que fixemos, ainda que envolvidos em uma situação fora de nosso controle. Contudo, só temos liberdade de escolha nas pequenas coisas. As consequências de nossos atos para os sistemas de relacionamento e o todo maior continuam sendo de nossa responsabilidade. E é a responsabilidade que realmente importa. As consequências permanecem, sintamo-nos ou não culpados pessoalmente.
A questão se resume em saber se temos coragem para iniciar com honestidade o que fazemos e a verdadeira natureza das consequências. Pergunta: penso que a responsabilidade só pode ser definida em termos pessoais, que só o indivíduo é responsável. Não se pode responsabilizar a história ou a sociedade pelos atos das pessoas. Elingir: sim, a pessoa é responsável quando é livre. Mas, se for apanhada num torvelinho de acontecimentos, já não será livre. As pessoas são responsáveis no sentido de que o que fazem traz consequências, talvez mais para os outros do que para elas próprias. A liberdade de escolha, porém, é frequentemente muito limitada. Nós arcamos com a responsabilidade sistêmica pelas consequências de nossos atos mesmo quando esses atos não foram livremente determinados. Os atos têm consequências. Pergunta: você então não condenaria os guardas dos campos de concentração? Ou melhor, os oficiais, que enviaram milhões de judeus para as câmaras de gás? Elingir: ao contrário. Condeno-os. Eles cometeram crimes hediondos contra a humanidade e precisam aceitar as consequências de seus atos. Ainda assim, estavam enredados em alguma coisa maior que eles. Considerá-los responsáveis por seus atos e, ao mesmo tempo, compreender que estavam envolvidos num mal bem maior é diferente de julgá-los moralmente como pessoas perversas e sentir-se moralmente superior a eles. Você tem de decidir se vai pensar moralmente, legalmente ou sistemicamente. Todas as ações perversas são cometidas por pessoas que pensam ser, em algum ponto, melhores que as outras, e, como seus juízes também se consideram melhores, correm o mesmo perigo de perpetrar o mal. A polícia secreta da Alemanha Oriental, por exemplo, fez coisas terríveis. Agora está sendo julgada por suas vítimas, mas quem delata esses policiais corre grande perigo de tomar-se como eles. A espionagem, a denúncia e a intimidação continuam. Ocorre apenas que outras pessoas estão se encarregando da tarefa. As vítimas de ontem são os algozes de hoje e pensam saber mais, exatamente como a polícia secreta fazia. O mal prossegue, inabalável. Quando assumimos posturas de correção moral e agimos como se soubéssemos o que é melhor para os outros, sempre prejudicamos as ordens sistêmicas mais amplas. Pergunta: quando você trabalhou com Beno, disse que seu pai era um assassino por ter enviado a simetria oculta do amor, Bert Hellinger 137 irmão excepcional de Beno para uma instituição, durante o Terceiro Reich. Mas, pelo que está dizendo agora, parece-me que o pai de Beno não era um assassino. Ele não matou o menino, os nazistas o mataram. Ele foi vítima das circunstâncias, como o próprio menino. Quero dizer que, numa dada situação histórica, ele foi arrastado pela moral cultural vigente e colocou o filho num asilo. Não agiu, pois, como você afirma, como assassino. Parece inconsistente chamá-lo assim. Elingir: para o grupo prestem atenção porque essa pergunta afeta vocês. Trata-se de uma intervenção leviana, que compromete a seriedade do caso. Ele está nos induzindo a debater questões éticas. Quando eu disse que o homem era um assassino, descrevi o efeito de suas ações em seu sistema familiar. Não o estava julgando pessoalmente perverso. Sem dúvida, foi apanhado pelo espírito da época, mas para nosso trabalho pouco importa qual tenha sido a sua motivação. A criança está morta. E com isso que nos preocupávamos, com o efeito dessa morte em Beno. Uma questão de vida ou morte. Uma questão consistente. A criança fora instada a renunciar à vida em proveito da família. Foi um enorme sacrifício. Quando ocorre uma injustiça dessa grandeza, algum membro da família é forçado a dar compensação. E isso Beno estava fazendo sem saber. Quando um pai mata um filho, ainda que haja circunstâncias atenuantes, o filho continua morto. Tanto o pai quanto os outros membros da família se veem obrigados a suportar esse fato e suas consequências. Reconhecer as dificuldades do pai não muda as consequências. Se assim fosse, a vítima seria forçada a sofrer todas as consequências do problema e o agressor, nenhuma. Isso é loucura.
Responsabilizar as pessoas por seus atos não é a mesma coisa que julgá-las boas ou más. A compreensão dos princípios da ajuda pergunta. Quando alguém faz uma pergunta abrangente, você às vezes responde com uma única frase e passa adiante. Dias depois, no entanto, volta ao mesmo tema. Ellinger, se de fato respeitarmos as pessoas, devemos renunciar ao desejo de ajudá-las e resgatá-las. Uma importante descoberta antiga talvez nos oriente nisso. Pode-se praticar uma ação pela não ação deliberada. Estar ativamente presente sem agir de modo intencional cria uma força compacta que atua pela não ação, que não é recuo ou omissão. A omissão nada traz de bom. Lao Tse descreveu magnificamente o princípio da não ação no Tao Te Ching, o mestre repousando na ação, não agindo, ensinando, não falando. Diante dele, todos os seres estão presentes. Dá-se inteiro aos que chegam, sem possuí-los, convence-os, sem agarrá-los, toca-os. Não permanecendo, fim do seu trabalho, deixa-os livres. Sem se apegar a eles, não fica abandonado. Quando o terapeuta acolhe ativamente o que vê dentro de si mesmo, sem dizê-lo, o que ele viu também acontecerá muitas vezes com o cliente. Não raro, é mais fácil para o cliente encontrar solução se o terapeuta nada fizer ativamente. E difícil conduzir ativamente a não ação, mas ela deixa o cliente livre para descobrir. De qualquer forma, o terapeuta não pode controlar o que os clientes fazem com suas intervenções. Pensei muito na história do jovem rico que se afastou após conversar com Jesus e concluí que era um bom modelo para a terapia. O terapeuta tem de respeitar a liberdade do cliente de ir embora sem se deixar mudar. E uma questão de respeito básico pela liberdade individual, inclusive a de fracassar e permanecer problemático. A boa terapia deve estar presente nos relacionamentos sem a intenção de alcançar objetivos específicos. Ou seja, até certo ponto, precisamos renunciar à assimetria oculta do amor. Bert Hellinger 138 Quaisquer tentativas de influenciar o cliente. Esse tipo de presença cria o espaço vazio em que a cura poderá ocorrer. Tudo o que ultrapassa o mínimo necessário para incentivar a mudança debilita o cliente. Em terapia, menos é geralmente mais. Petra, às vezes, sinto que poderei fazer terapia até cair morta sem que nada realmente aconteça. Ellinger, até cair morta? Petra, sim, sem que nada aconteça. Ellinger, amavelmente você está inflada de autoimportância. Petra, para mim, é muito importante ajudar pessoas sofridas. Ellinger, vou lhe contar uma pequena história que explica o que está por trás de seus sentimentos. Mas devo adverti-la de que ela terá graves consequências se você realmente entendê-la. Crença um homem contou que ouvirá duas pessoas discutindo sobre qual seria a reação de Jesus se, após dizer ao inválido, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa, o homem respondesse, mas não quero fazer isso. Um dos interlocutores propôs, Jesus, provavelmente, ficaria em silêncio por alguns momentos, em seguida, voltando-se para os discípulos, diria, ele faz mais honra a Deus do que eu. Pergunta, os filhos de meu irmão são todos adotivos. Vieram de diferentes famílias e um deles não está se dando bem. Como posso ajudá-los? Ellinger, no momento, ajudará mais se deixar o problema como está. Eles próprios encontrarão respostas sem que você precise se envolver. Pergunta, mas não poderei interferir quando o momento for apropriado? Ellinger, num de meus seminários, havia uma terapeuta cuja filha se casara com um homem esquizofrênico, apesar da oposição da família, e o casal já tinha muitos filhos. Mãe e filha viviam em constante conflito, o que é uma situação particularmente difícil em se tratando de uma terapeuta. Sugeri-lhe então, evitem contato por 2 anos. Deixe sua filha em paz durante esse tempo. Fim do prazo, recebi uma carta da terapeuta. Acabará de visitar a filha pela primeira vez após os 2 anos e tinham se entendido bem. Pergunta, eu ainda não disse nada a meu irmão sobre as crianças. Ellinger, certas pessoas não conseguem deixar de atirar a tocha das boas ações no paiol do mundo, risos. Um homem contou-me a história de 2 amigos.
Um deles caiu doente e o outro assistiu-o a noite inteira. De manhã, o doente se recuperou, mas o assistente morreu. Se seus sobrinhos precisarem de ajuda, virão até você ou darão um jeito de informá-la do que necessitam. Enquanto isso, você aprenderá a estar presente sem agir. Se conseguir, passará a encarar a ajuda de uma forma completamente diferente. O pior erro daqueles que supõem estar ajudando é fazer mais do que os outros realmente querem ou podem assimilar. Eis uma história que talvez leve você a compreender como ajudar as crianças. A cura na terra de Aram, atual Síria, viveu outrora um velho general muito conhecido pela força e a coragem em combate. Um dia, esse homem adoeceu e não pôde mais ter contato com as pessoas, nem mesmo com sua própria esposa. Contraíra a lepra. Ele ouviu de uma escrava que havia um homem em sua terra capaz de curar aquela doença. O velho general providenciou numeroso séquito, 10 talentos de prata, 6.000 peças de ouro, 10 trajes cerimoniais e uma carta de apresentação do próprio punho do rei. Em seguida, saiu em busca do grande curador. A simetria oculta do amor, Bert Hellinger 139. Após longa jornada e muitas aventuras, chegou à casa onde o curador vivia e pediu para entrar. Ficou esperando com seu séquito, seus tesouros e a carta do rei. Ninguém, contudo, veio atendê-lo. Começou a ficar impaciente e um pouco nervoso. Uma criada abriu uma portinha lateral, aproximou-se e disse: "Meu senhor mandou dizer-lhe que vá se banhar no Jordão para curar-se." O general pensou que estavam zombando dele. "Que?" exclamou. "E ele ainda se considera um curador? O mínimo que poderia fazer seria vir até aqui pessoalmente, invocar seu Deus, cumprir um longo e complicado ritual e, em seguida, tocar cada chaga de meu corpo com a mão. Isso, sim, me ajudaria. Mas não, o patife quer que eu vá tomar banho no rio." Afastou-se com raiva e voltou para casa. Esse seria de fato o final da história, mas, como se trata de um conto de fadas, deve ter um final feliz. Assim, enquanto o general fazia o caminho de volta, a escrava foi procurá-lo de novo e disse-lhe mansamente: "Querido senhor, se o curador exigisse de vós algo de extraordinário, teríeis obedecido. Se vos mandasse navegar para longe, adorar deuses estranhos, renunciar à riqueza e ficar em contemplação por anos a fio, vós certamente teríeis feito isso. Mas apenas pediu que fizesseis uma coisa muito simples. O general então se deixou convencer de bom grado pela escrava. Dirigiu-se ao rio Jordão e banhou-se demoradamente em suas águas, emburrá ainda um tanto aborrecido e sem muita convicção. Porém, ao contrário do que esperava, um milagre ocorreu e ele se viu curado. De volta ao lar, sua esposa espantou-se ao vê-lo saudável e quis saber tudo o que acontecerá. "Ah", disse ele, "estou me sentindo muitíssimo bem, mas além disso nada de especial aconteceu. Soluções, problemas. Pergunta. Frequentemente, quando trabalhamos com grupos e os clientes apresentam seus problemas numa constelação, nada acontece." Hellinger: "Pois vou lhe dizer por que é porque você não está vendo. Se olhar um problema como problema, terá um problema. O ato de ver só funciona quando buscamos soluções. Se você diz que um cliente apresenta um problema numa constelação, já está às voltas com uma definição do problema ou com algum diagnóstico. Tente perguntar-se: que deverá acontecer? Aonde o cliente quer chegar e de que precisa para chegar lá, então começará a ver a luz no fim do túnel e poderá nadar a favor da corrente. Não precisamos de um problema para encontrar uma solução. Sem dúvida, em psicoterapia, existe a gloriosa tradição de tratar problemas como se entendê-los significasse resolvê-los. Mas é muito fácil envolver-se com o problema e ignorar a solução. De um ponto de vista sistêmico, os problemas nada mais são que tentativas frustradas de amar, e o amor que alimenta o problema pode ser redirecionado para solucioná-lo. A tarefa terapêutica consiste, acima de tudo, em encontrar o ponto em que o cliente ama. Se descubro esse ponto, tenho uma base de apoio para a terapia. Quando o cliente encontrar um modo apropriado e maduro de amar, o problema se dissolve e o amor que alimentava o problema o resolve.
Pergunta: há ciúme quando a mulher reclama que o marido não se entrega totalmente ao casamento porque ainda não se afastou da mãe? Elingir: longa pausa ajudaria se ela dissesse: respeito o amor que você sente por sua mãe? Para o grupo, eis aí um ótimo exemplo da mudança de foco do problema para a solução. A força criativa não funciona em relação ao problema, só em relação à solução. O movimento rumo à solução é o amor, e o ato de ver só favorece as boas intenções e o afeto. Quando encontro uma pez, soa com um problema e descrevo-o para ela, estou em posição isolada, mas é como iguais que buscamos juntos uma solução. Outra dificuldade surge quando, após encontrar a solução, queremos também uma teoria sobre ela. Perdemos a solução se a teorizamos. A teoria é sempre insignificante perto da experiência que tenta descrever e não dá conta de seu alcance total. Quando alguma coisa acontece e procuro explicá-la com uma teoria, fico apenas com a ponta do iceberg. Eis porque cheguei lentamente à assimetria oculta do amor, Bert Hellinger 140, uma posição em que evito teorias. Em vez de adotar uma teoria sobre como as coisas são ou deveriam ser, tenho um vasto acervo de experiências com pessoas reais e me esforço para descrever acuradamente diversos tipos de situações concretas, que em seguida passam para meu acervo. Estou sempre aberto a novas experiências. Não preciso me preocupar com casos que porventura venham a contrariar minha teoria nem limitar minhas intervenções ao âmbito dessa teoria, a fim de provar a mim mesmo que ela está certa ou errada. Sou livre para concluir se as teorias funcionam ou não. Se algo de novo e inesperado acontece, adquiro outra experiência para minha coleção. Pergunta: impressiona-me a maneira atenta com que você escuta as pessoas. Todavia, interrompe, as tão logo as vê empenhar-se na descrição de seus problemas. Isso é muito importante. Elingir: sim. Quando falam de seus problemas, as pessoas querem que você aceite sua visão do mundo. E sua visão do mundo justifica seus problemas. É um forte impulso. Por isso, temos de interromper imediatamente a descrição de problemas. Se não o fizermos, ficaremos enredados em seu sistema de crenças. E uma vez ali dentro, fica difícil avistar alguma coisa lá fora, de modo que é impossível ajudá-las a encontrar uma solução. Uma mulher perguntou-me certa vez: você trabalha com hipnose? Respondi: às vezes. E ela: tenho aqui uma cliente cujo psiquiatra deu-lhe uma sugestão hipnótica que tem sido muito prejudicial. Precisa de alguém que a hipnotize de novo para descobrir qual foi exatamente essa sugestão e dar-lhe outra que anule a primeira. Declarei: isso é loucura, uma ilusão. Não trabalho dessa maneira. Em situações assim, o melhor é interromper. Devemos interromper a descrição de problemas no ponto em que percebermos uma pressão para aceitar, como reais, fantasias malucas sobre o mundo. Se a descrição fosse correta, o problema estaria resolvido. Se não está, a descrição é, por definição, errônea. Em regra, os problemas são descritos de maneira a evitar uma solução. Por isso, num grupo, não preciso ouvir todas as descrições apresentadas pelos participantes, são certamente falsas. Fossem verdadeiras e eles não estariam mais falando no assunto. A descrição correta de um problema já contém a sua solução. Pergunta: muitas vezes não sei quando interromper alguém. Elingir: quando você está trabalhando com um grupo, deve saber se o que está sendo dito é relevante ou não. Se o grupo se mostra inquieto, não é relevante. Então, interrompa a pessoa. Se estiver trabalhando com pessoas, faça-as saber delicadamente que está começando a perder o interesse e pergunte-lhe se também não notaram uma mudança. Descubra se continuam interessadas no processo. E uma maneira menos difícil de interromper. Pergunta: não entendo o que você quer dizer com descrição correta do problema. A meu ver, existem muitas descrições alternativas de um problema, muitos modos de encará-lo que podem ser igualmente úteis. Elingir: o que é certo não depende de escolha, ou funciona ou não funciona. A descrição correta é a primeira capaz de oferecer uma solução. Precisamos apenas de uma.
Mas achar uma boa solução não significa que o cliente vai implementá-la. É importante saber que, quando as pessoas entram por um caminho, o caminho do sofrimento, por exemplo, fazem-no por amor, ainda que seja um amor distorcido ou cego. Não devemos interferir sem sua permissão. Um golpe prudente numa ilha longínqua dos mares do sul, mal nasceu o sol, um macaquinho subiu ao topo de uma palmeira, apanhando um cocô bem pesado, pôs-se a gritar o mais alto que podia. Um camelo, ouvindo o barulho, aproximou-se, olhou para cima e perguntou: "Que se passa? Estou esperando a rainha dos elefantes. Vou partir este cocô em sua cabeça para que ela não mais possa ver ou raciocinar." O camelo pensou: "Mas que se passa realmente? A simetria oculta do amor." Bert Hellinger 141. Ao meio-dia, um leão se acercou e, ouvindo o estardalhaço que o macaquinho fazia, olhou para ele e perguntou: "Precisa de alguma coisa?" "Sim", replicou o macaquinho, "preciso da rainha dos elefantes. Vou golpeá-la na cabeça com este cocô e derramar-lhe os miolos." O leão pensou: de que precisará ele realmente? À tarde, apareceu um rinoceronte que, curioso, perguntou ao macaquinho: "Qual é o seu problema?" "Estou esperando a rainha dos elefantes. Quero rachar-lhe a cabeça com este cocô para que ela não possa mais ver nem ouvir." O rinoceronte pensou: sim, ele tem um problema. À noite, surgiu a própria rainha dos elefantes. Esfregou o dorso na palmeira e alçou a tromba para alcançar algumas folhas. Lá em cima estava tudo na mais perfeita calma. Quando avistou o macaquinho, ela perguntou: "Precisa de alguma coisa?" O macaquinho respondeu: "Não, não preciso de nada. Hoje eu disse algumas tolices, reconheço, mas sem dúvida Vossa Majestade não levou nada a sério, não é?" A rainha dos elefantes pensou então: ele precisa mesmo de alguma coisa. Depois, avistando sua manada ao longe, partiu. O macaquinho pôs-se a refletir. Após algum tempo, desceu da palmeira, quebrou o cocô numa pedra, bebeu-lhe a água e comeu-lhe a polpa. A resistência como amor deslocado pergunta: "Você não parece se preocupar de modo algum com a resistência." "Fui treinado para tentar identificar a resistência o mais rápido possível, mas você não parece preocupar-se com isso." Hellinger, aos poucos, foi ficando claro para mim que os clientes têm forte tendência a usar sua força para pegar-se aos problemas e evitar soluções. Isso tem muito que ver com o fato de os problemas psicológicos, a infelicidade ou os sintomas nos darem a segurança íntima de que poderemos continuar integrando nosso grupo. O sofrimento é a prova de que nossa alma pueril necessita para não se sentir culpada perante a família. Ele garante e protege o direito de participação. Toda desventura causada por dificuldades sistêmicas é assomanhada pela satisfação profunda de pertencer à família. Portanto, achar soluções para os nossos problemas é algo de ameaçador e desagradável. Traz consigo o medo de perder os vínculos, os sentimentos confortadores de culpa e traição, o favor, a confiança do grupo. Quando lutamos por uma solução, imaginamos estar rompendo as normas familiares a que até então obedecemos e sentimos-nos culpados. Solução e felicidade parecem perigosas porque acreditamos que nos vão tomar solitários. Problemas e vicissitudes, por outro lado, fortalecem o sentimento de participação. E, muitas vezes, esse tipo de participação parece mais importante que a própria felicidade. Por causa dessa dinâmica, as soluções são acompanhadas frequentemente de culpa. Ora, a mudança exige coragem para encarar a culpa. Ao compadecer-se desse tipo de sofrimento, os terapeutas veem apenas um lado da situação. É muito importante, para quem deseja ajudar, compreender que a dor sistemicamente provocada sempre acarreta sentimentos de segurança e inocência. Pedir às pessoas que mudem é pedir-lhes que renunciem à inocência. Como distinguir os diferentes tipos de sentimentos? Pergunta. Sempre tentei conciliar as pessoas com os seus sentimentos, mas você, muitas vezes, impede que elas expressem livremente o que estão sentindo. Quando você faz isso, o efeito é em geral notável e as pessoas de fato empreendem um movimento real. Pode explicar melhor o que acontece nesses casos? Hellinger, distingo 4 tipos diferentes de sentimentos:
primários, secundário S, sistêmicos e metassentimentos. A diferença principal entre sentimentos primários e secundários é que os primeiros estimulam a assimetria oculta do amor, Bert Hellinger 142 ação construtiva, enquanto os secundários consomem a energia que, de outro modo, iria estimular mudanças. Sentimentos que geram ação efetiva fortalecem as pessoas. Os que embaraçam ou substituem a ação efetiva, ou ainda justificam a omissão, enfraquecem-nas. Chamo, pois, os sentimentos que geram ação construtiva de sentimentos primários e os outros de sentimentos secundários. Os sentimentos primários são simples e não exigem descrição minuciosa. São fortes sem ser dramáticos ou exagerados. Por isso, embora excitantes e vividos, trazem uma sensação de segurança e calma. Existem, é claro, situações dramáticas, as quais convêm emoções igualmente dramáticas. Há uma diferença, por exemplo, entre o medo dos soldados na frente de combate e o medo que sentimos nos pesadelos. Muitos sentimentos com que lidamos em terapia são secundários. Sua função principal consiste em convencer os outros de que não podemos encetar ação efetiva, razão pela qual tem de ser sentimentos dramáticos e exagerados. Quando sob o império de sentimentos secundários, somos fracos e os demais presentes sentem a necessidade de ajudar. Se as emoções forem suficientemente dramáticas, os que pretendem ajudar não percebem que, na verdade, pouco há a fazer em tal situação. Quando as pessoas cultivam sentimentos secundários, evitam contemplar a realidade. Esta compromete as imagens interiores necessárias para manter esses sentimentos e prevenir mudanças. Quando essas pessoas trabalham com terapia, frequentemente fecham os olhos e se recolhem ao seu mundo particular. Respondem por outro modo ao que lhes é perguntado, mas quase nunca percebem o que fazem. Convém lembrá-los de que devem abrir os olhos e observar o mundo. Eu costumo dizer-lhes, olhem para cá. Olhem para mim, se conseguirem abrir os olhos e ver realmente, mas ainda assim continuarem com o mesmo sentimento, é porque se trata de um sentimento primário. Mas se o sentimento lhes fugir tão logo abrirem os olhos e começarem a ver, podemos estar certos de que foram envolvidos por sentimentos secundários. Quando os sentimentos primários emergem na terapia ou na vida, os presentes demonstram naturalmente compaixão, mas sentem-se também livres para responder de maneira adequada. A pessoa que ostenta esses sentimentos permanece forte e capaz de agir efetivamente. Dado que eles conduzem a um objetivo definido, não duram muito, surgem, executam seu trabalho e vão embora. Não fazem rodeios. Resolvem-se graças a uma expressão apropriada e a uma ação efetiva, correta. Os sentimentos secundários, por sua vez, duram mais e pioram com a expressão, ao invés de melhorar. Esse é o motivo básico pelo qual as terapias que encorajam a expressão de sentimentos secundários são tão demoradas. Desejo corrigir também outro conceito errôneo sobre a perda de controle. E algo que aprendi com a terapia primária. Muitas pessoas supõem que, curvando-se a uma necessidade ou sentimento premente, perdem o controle. Não é verdade. Quando acedemos a um sentimento primário, por exemplo, a dor elementar de uma separação, a uma cólera justa ou a um forte desejo, e confiamos plenamente nesse sentimento, tanto este quanto a necessidade são naturalmente controlados. Os sentimentos primários vão até onde convém. Ninguém fará nada vergonhoso por causa de um sentimento primário, pois este sabe reconhecer os limites da vergonha. É muito raro que se zombe de uma pessoa que exibe um sentimento primário. Ao contrário, os outros em geral se comovem profundamente e participam da experiência. Isso se aplica apenas aos sentimentos primários. Os sentimentos secundários não conhecem os mesmos limites à vergonha e é muito fácil bancar o idiota expressando-os. Não se pode confiar neles. Mas os sentimentos secundários têm o seu fascínio. São dramáticos, excitantes, dão a ilusão de vida. Todavia, o preço dessa vida é as pessoas ficarem eternamente fracas e indefesas. A simetria oculta do amor, Bert Hellinger 143. As explicações ou interpretações também perturbam um cliente.
Em vez de conduzir efetivamente as pessoas a seus sentimentos primários, elas tendem a mantê-los intoxicados de imagens que alimentam os sentimentos secundários. O luto, por exemplo, pode ser primário ou secundário. O luto primário nada mais é que a dor lancinante da separação. Se nos submetemos à dor, permitindo que ela execute seu trabalho, o luto finalmente encontra sua própria saciedade e nós ficamos livres para começar de novo. Muitas vezes, entretanto, as pessoas recusam submissão ao luto, transformando-o, ao contrário, em sentimento secundário, autopiedade ou tentativa de atrair a piedade alheia. Esse luto secundário pode durar a vida inteira, inviabilizando uma separação limpa e tênue, e negando a evidência da perda. Trata-se de um mau substituto para o luto primário. A culpa primária conduz à ação saneadora. Se aceitamos a culpa, fazemos naturalmente o que é possível e necessário para corrigir os erros, endireitar a situação e viver com o que não pode ser mudado. A culpa secundária transforma a ação em preocupação. Não promove mudanças, na verdade, previne-as. As pessoas podem remoer um bom problema durante anos, como o cão rói seu só, mas nada muda. Atormentam-se e atormentam os outros, sem nenhuma alteração produtiva. As pessoas que precisam evitar mudanças positivas, por uma razão qualquer, devem converter a culpa primária em culpa secundária. O desejo de vingança pode ser também primário e secundário. A vingança primária possibilita a reconciliação porque liberta tanto a vítima quanto o agressor. A vingança secundária preserva a agressão e o desequilíbrio sistêmico, impedindo que se chegue a uma solução. Exemplo disso são as lutas de clãs herdadas de gerações anteriores. Os vingadores se acham no dever de cobrar prejuízos que não sofreram e seus atos se voltam quase sempre contra os que não fizeram nenhum mal. A cólera tem formas primárias e secundárias. A cólera primária purga um relacionamento e passa sem deixar cicatrizes. A cólera secundária contra alguém frequentemente se segue a um dano que lhe infligimos, e o ofendido tem boas razões para odiar-nos. Ficando encolerizados, rebatemos seu ódio. A cólera secundária, como a culpa secundária, é muitas vezes um pretexto para não agir nos relacionamentos. A cólera costuma ser utilizada para não pedir o que se quer, como, você nunca percebeu que eu necessitava de alguma coisa. Outro exemplo é o homem que se julga merecedor de um aumento salarial, mas nunca o pede. Em vez de procurar o patrão e negociar com ele, vai para casa encolerizado com a esposa e os filhos. Quando o sofrimento é primário, os clientes suportam o que tem de ser suportado para, em seguida, juntar os pedaços de suas vidas e começar de novo. Quando o sofrimento é secundário, iniciam outra rodada de dores. Queixar-se de algo não passa, geralmente, de uma distorção secundária da aceitação da realidade. A diferença entre o que fortalece e o que enfraquece aplica-se também a várias outras áreas, como o conhecimento e a informação. Podemos perguntar-nos, esse conhecimento facilita uma solução ou a impede? Essa informação estimula a ação ou a embaraça? O que está acontecendo fortalece ou enfraquece as pessoas, impulsiona ou anula a ação efetiva em prol de mudanças? Estou menos interessado em ajudar pessoas a pôr para fora seus sentimentos do que em promover mudanças construtivas. Extravasar sentimentos às vezes é bom, mas frequentemente obstrui a mudança. Recomendo, pois, aos terapeutas que evitem a todo custo lidar com sentimentos secundários e distraiam o cliente, talvez contando-lhe uma anedota oportuna ou fazendo-o concentrar-se em outra coisa. Minha intenção não é modificar as experiências dos clientes e sim orientá-los rumo a seus sentimentos primários, que constituem um pré-requisito para a descoberta de soluções. Pergunta: a distinção entre sentimentos que enfraquecem e os que fortalecem é nova para mim, mas fascinante. Uma coisa tão simples. Contudo, não saberia dizer se o choro me enfraquece ou liberta. A simetria oculta do amor, Bert Hellinger 144. Hellinger, a força pode residir na continência emocional. Sabe o que é continência? Pergunta: moderação. Hellinger: não exatamente. Você sabe o que é incontinência,
portanto continência é não sujar as calças. Não é o mesmo que moderação, tem qualidades de competência e energia. Você pode observar meu trabalho com sentimentos que enfraquecem. E pode aprender a reconhecê-los, são sentimentos que de certo modo induzem as pessoas a fazer alguma coisa, como se elas não pudessem, sem fazê-la por si mesmas. Servem de pretexto para não agir e para remoer problema S. Eis a razão pela qual, usualmente, você não consegue fazer um trabalho efetivo com um cliente que nutre sentimentos secundários. A terceira categoria engloba sentimentos tirados do sistema. Isso acontece quando a pessoa toma como seu um sentimento ó. Achamos estranho alguém pensar que seu sentimento não é seu, mas de outrem. Todavia, por mais estranho que pareça, isso acontece muito nas constelações e geralmente é fácil de reconhecer. Depois que o reconhecemos, passamos a vê-lo em outras situações. Sempre que nutrimos um sentimento alheio, somos envolvidos por algo que não nos diz respeito. Por isso nossas tentativas de modificar a situação costumam falhar. Pergunta: estou muito interessado na ideia de emoções tiradas do sistema, pois tenho frequentemente essa experiência. Às vezes, fico irritado. Há algo de excessivo e impróprio nesse sentimento. Mais tarde, sinto-me bastante mal, como se não fosse eu a pessoa que ficou irritada. Ellinger, sim, esse tipo de cólera e irritação costuma estar associado a uma exagerada necessidade sistêmica de justiça. O desejo de vingança, tentativa de fazer justiça a alguém do passado, é muitas vezes extraído do sistema. Esses sentimentos são em geral bem menos fortes quando as injustiças foram cometidas contra o vingador. É como se a identificação com alguém de nosso passado de fato avivasse os sentimentos, assim como os sonhos avivam determinadas emoções. Pergunta: são precisamente esses os sentimentos com que acho mais difícil lidar? Ellinger, sem dúvida. Para lidar corretamente com sentimentos dessa natureza, é preciso passar por um processo de purificação ou iluminação interior. Temos de nos livrar da contaminação sistêmica que na verdade não nos pertence. Pergunta: muitas vezes sinto-me agredida pelas pessoas, sobretudo por meu marido. A agressão parece acontecer de repente e não consigo evitá-la. Durante anos tentei manter isso sob controle, mas ainda é muito fácil magoar-me. Seria essa uma emoção de empréstimo? Ellinger, para nos certificarmos, teríamos de montar uma constelação. Entretanto, a julgar pelo modo com que você descreve o fato, bem poderia ser. Talvez você tenha se identificado com alguém que realmente era agredido. Há ainda uma quarta categoria. Chamo-a de metassentimentos. Eles são de qualidade inteiramente diversa. Trata-se de sensações ou sentimentos destituídos de emoções. São energia pura, concentrada. Coragem, humildade, a aceitação do mundo tal qual é, serenidade, remorso, sabedoria e satisfação profunda constituem exemplos de meta-sentimentos. Há também meta-amor e meta-agressão. Um exemplo de meta-agressão seria o que um médico gentil experimenta ao fazer uma cirurgia ou o que um terapeuta ocasionalmente sente. A disciplina necessária para fazer intervenções respeitosas e estratégicas é meta-agressão. Intervenções estratégicas exigem autodisciplina absoluta da parte do terapeuta para atender realmente às necessidades e interesses do cliente. Do contrário, degeneram em manipulações abusivas e consomem enorme quantidade de energia. O remorso autêntico é metassentimento. Quando o remorso é autêntico, as pessoas concentram-se em si mesmas e sabem o que é conveniente para elas. O que fazem é então imediatamente possível, apropriado e eficaz. A simetria oculta do amor, Bert Hellinger 145. Quando as pessoas se sentem mal por estarem na iminência de fazer algo que não convém às suas almas, temos um metassentimento. Podemos chamá-lo de uma consciência de ordem superior. Às vezes, é a única coisa que nos detém quando nosso grupo se envolveu num processo destrutivo. Sentir o que é conveniente para a alma também nos impede de desempenhar um papel herdado do sistema.
O papel tem consequências, influencia o que fazemos e experimentamos, o que cremos e percebemos, mas não promove a plenitude de nossa individualidade. Por outro lado, uma vez desenvolvida a percepção da metaconsciência, surgem critérios para avaliar o que realmente nos convém. Então as limitações impostas pela dinâmica sistêmica e pelos papéis desaparecem gradualmente. O coroamento de todos os metassentimentos é a sabedoria. Ela está associada à coragem, humildade e energia vital. Trata-se de um metassentimento que nos ajuda a distinguir o que realmente importa. Ter sabedoria não significa conhecer muito, mas antes ser capaz de determinar o que é ou não apropriado nas circunstâncias imediatas. A sabedoria nos ensina o que nossa integridade pessoal requer de nós em cada situação. Está sempre relacionada à ação. Os atos de um homem sábio não decorrem de princípios, mas da percepção direta do que a situação exige. Por isso o comportamento de um verdadeiro sábio com tanta frequência nos surpreende. Quando se manifestam, os metassentimentos são vivenciados como dons. Não se pode forçá-los, eles vêm por conta própria, como bênçãos. São a recompensa da experiência de vida, frutos maduros. O meta-amor é propriedade fundamental do quinhão da vida e podemos senti-lo em todas as áreas de nossa existência, sobretudo nos relacionamentos. O meta-amor, além do amor primário, dá aos relacionamentos força e segurança, sendo a fonte da verdadeira responsabilidade, confiança e fé. Sofrime-nto intencional e sofrime-nto por obra do destino pergunta. Frequento os alcoólicos anônimos e sinto-me profundamente tocado pela atmosfera de franqueza e confiança nas reuniões. Todos os membros sofreram muito. Minha pergunta é, essa emoção pode ocorrer num sentido saudável, alegre e feliz ou exige alguma espécie de sofrimento para que se estabeleça um clima de fraternidade e união? Ellinger, sua pergunta parece conter a resposta. Portanto, presumo que me consulta a respeito de algo que já conhece. Creio que esse tipo de comunidade não é possível sem um pouco de sofrimento e culpa. Culpa e sofrimento são forças poderosas que estreitam os vínculos de uma comunidade. Pergunta, mas não haverá a tentação de cultivar o sofrimento para preservar o sentimento de comunidade? Ellinger, é claro, mas o sofrimento intencional não cria comunidade. Só o sofrimento por obra do destino pode garantir força e sabedoria aos que o experimentam. A dor autoinduzida ou neurótica não faz nenhum bem. Isso é parte importante do programa do Zahar, a não intencionalidade. Ninguém ali procura mudar os outros. Trabalhar com fatos, não com opiniões. Pergunta, fiz a constelação de minha família de origem em um de seus seminários, há cerca de 4 anos, mas agora observo que você trabalha com o que está no fundo. Sucedeu algo de errado com a família de minha mãe. Ela ficou órfã muito cedo e passou a viver com uma tia materna excessivamente severa. Ellinger, evito toda descrição desrespeitosa, toda atribuição de qualidades negativas, como a palavra severa que você acaba de proferir. As descrições de caráter são irrelevantes. Esse nível de informação é perturbador e traz confusão. Quando omitimos tais descrições, os fatos concretos da vida das pessoas retomam sua importância. Uma das influências negativas da psicanálise em nossa cultura é a tendência a dar mais importância à interpretação dos fatos do que aos próprios. A simetria oculta do amor, Bert Hellinger. 146 fatos. Isso é absurdo. Vou dar-lhe um exemplo do que quero dizer. A morte do pai foi esquecida num curso para terapeutas. Pedi aos participantes que relatassem os eventos mais importantes de sua infância. Um homem contou que o avô pousara a mão em sua cabeça. Isso fora muitíssimo importante para ele. Depois falo-o em surras, tombos e por aí além, acrescentando que quando tinha 5 anos seu pai falecera. Perguntei ao grupo qual fora o acontecimento mais importante. Mencionaram todos eles, exceto a morte do pai. Eis a distorção da psicanálise. Sua mãe foi viver com a tia, que estava preparada para cuidar dela, ponto final. Isso encurta grandemente o processo todo. Nas constelações, a descrição de caráter não faz nenhuma diferença.
O que nos ajuda são os fatos simples e as reações dos participantes na própria constelação. Portanto, você pode esfriar a cabeça, está bem? Pergunta: sinto-me atraída pelo marido da irmã de minha mãe, embora raramente o veja. Sei apenas que ele nos ajudou muito no campo de refugiados. Afora isso, e talvez eu não devesse dizê-lo, era completamente maluco. Ellinger, para o grupo percebem o efeito dessas palavras. Finalizando seu relato com a frase "era completamente maluco", ela reduziu suas possibilidades de solução. A solução está sempre ligada à honra e ao respeito. Ela disse algo que merece cumprimentos, ajudou-nos muito no campo de refugiados, mas arrematou a sentença com um dito que negou sua estima. Revestir coisas boas com coisas negativas é maluquice. E fazer maluquices distorce a realidade. Algo mais? Pergunta, pelo contrário, risos. As interpretações só funcionam quando tocam o amor do cliente. Pergunta: parece-me que o que você faz é reinterpretar ou rearticular de maneira positiva. Isso é consciente? Ellinger: a interpretação só é eficaz quando adequada, quando toca o coração do cliente. Eis o princípio terapêutico aplicável aqui. As intervenções só são eficazes quando tocam o amor do cliente, ativam-no, afirmam-no, e as reações do cliente constituem o critério que utilizamos para determinar a adequação da interpretação. Se não formos cuidadosos, rearticular positivamente uma situação deteriorada pode ser uma intervenção caprichosa que banaliza a seriedade da situação e não funciona. O tipo de intervenção e rearticulação que funciona surge da visão do que é. Com essa interpretação, ofereço à consciência do cliente o que vi. Interpretações e rearticulações eficazes repousam na verdade. Há muita discussão em torno da palavra verdade. Os construtivistas não gostam de empregá-la, mas eu encontrei uma definição que me satisfaz. A verdade é o que fomenta e melhora a vida. Se vocês prestarem atenção, perceberão imediatamente se uma frase é verdadeira nesse sentido. Seu corpo responderá com vivacidade se for verdadeira, com contração, enrijecimento e desfalecimento se não o for. Quando uma interpretação é verdadeira, as pessoas pressentem-na de imediato, têm uma sensação de alívio físico, uma noção nítida de que está tudo bem. É difícil definir a verdade, mas é fácil senti-la. Não preciso definir o que a vida requer de mim. Se estou desperto, sinto-a. Em geral, definimos conceitos e objetivos de acordo com o que não queremos e o que não se conforma aos imperativos da existência. Quando os terapeutas interpretam eventos e pessoas, tentam assumir o controle das vidas dos clientes, agindo como se isso fosse possível. E muita pretensão. Descrever o que vejo não é o mesmo que interpretá-lo. Quando vejo que um evento tem real importância, sigo-o até onde ele possa me levar, sou conduzido, não controlo. Essa é uma atitude humilde, que também protege o terapeuta do orgulho. A simetria oculta do amor, Bert Hellinger 147. Evitar o orgulho e a superinterpretação. Pergunta: há cerca de 1 ano, meu irmão recebeu um diagnóstico de epilepsia e, há vários anos, minha irmã contraiu câncer. Gostaria de colocar minha família de origem porque pretendo descobrir o que está errado ali e restabelecer a ordem. Ellinger: essa linha de pensamento é bastante sedutora. Parece-me que sua tentativa de explicar sistemicamente esses fatos está indo longe demais e que sua convicção implícita de poder restabelecer a ordem não passa de orgulho. Sempre que as pessoas perguntam: que fiz de errado para contrair câncer? Ou, qual é a dinâmica psicológica por trás da insanidade de minha família, para então restabelecer a ordem, estão sendo excessivamente presunçosas. Quando acalenta a crença de que, se compreenderem o bastante, serão capazes de restabelecer a ordem, agem como se pudessem controlar suas doenças família corrigindo seu comportamento. Evitam confrontar o fato de que algumas coisas que nos acontecem estão fora de nosso controle. Quando nos vemos às voltas com coisas desse tipo, temos de nos curvar ao destino. Tentar tomar as rédeas do destino gera efeitos negativos na alma por causa de sua extremada presunção. Uma terapeuta sistêmica procurou-me recentemente.
contraíra grave infecção num dos dedos do pé e o mal estava alcançando seu joelho. Deseja ver-a fazer terapia para curar-se. Aconselhei-a a procurar um médico. Existe uma coisa chamada doença. Não se pode associar tudo à dinâmica familiar. Quem o faz, enlouquece. Temos de ver a pessoa concreta. Ela estará evitando seu destino e sua doença ou encarando-os e tentando viver com eles da melhor maneira possível. Certa vez, um participante pediu para colocar uma constelação a fim de descobrir qual sistema falso de crenças sua irmã, gravemente enferma, nutria. Eu lhe disse, a morte não se impressiona com sistemas de crenças. As pessoas são muito tentadas a negar a realidade de sua condição mortal. Pergunta: minha irmã contou-me que meu pai, antes de desposar minha mãe, tivera uma noiva. Ele ficou num campo de prisioneiros russo durante anos, após a guerra, e ninguém sabia se iria voltar ou, mesmo, se estava vivo. Sua noiva aguardou algum tempo e depois casou-se com outro. Meu pai morreu há 1 ano e meio, de ataque cardíaco, embora fosse saudável, não fumasse nem bebesse, e praticasse esportes regularmente. Deve haver alguma ligação entre a rejeição da noiva e sua morte súbita. Ellinger, aí está um bom exemplo do que vimos discutindo. É comum a tendência a procurar conexões psicológicas entre as coisas, para criar o sentido de ordem e controle, como estamos fazendo agora. No entanto, quanto mais conexões descobrimos, mais malucos ficamos. Se você descobrir todas as conexões, estará completamente louco. A melhor psicoterapia limita as conexões que o cliente descobre e as reduz ao mínimo. Pergunta: continuo a me perguntar o que tudo isso tem que ver comigo. Ellinger, o que descreveu não tem ligação alguma com você. Seu pai morre de ataque cardíaco. Isso acontece todos os dias. Tudo mais é sem sentido. Que houve, afinal? A noiva pensou que ele estava morto e encontrou outro homem. Isso faz sentido e é fácil de entender. Aqueles eram tempos muito difíceis, mas a vida tem de continuar e assim que deve ser. Você poderá encontrar uma solução corriqueira, também. As pessoas costumam buscar desculpas para sua falta de ação e infelicidade, mas é igualmente possível ir em frente e fazer o que parece melhor. Pergunta: certo, mas ainda acho que minha dificuldade em acreditar nas mulheres tem algo que ver com o fato de meu pai ter sido abandonado pela noiva. Gostaria muito de compreender isso. Ellinger, o caminho direto é o melhor. Trate diretamente com a mulher. Se houver amor, você encontrará um modo de confiar nela. Quando você pensa em todas as coisas que poderiam estar interferindo e teriam algo que ver com o seu pai, está olhando para seus problemas e deixando de ver a mulher. Eis o seu problema: se não vir a mulher, ela irá abandoná-lo. E com toda a razão. A simetria oculta do amor. Bert Hellinger 148 pergunta: agora está tudo claro. Evitar a superdramatização. Pergunta: não me agrada que o senhor interrompa frequentemente as pessoas antes que terminem de contar o que lhes aconteceu. E como? Se o senhor não respeitasse o passado delas. Ellinger, as lembranças são mutáveis e, por isso, suspeitas. Quando uma pessoa evoca alguma coisa, não quer dizer que a memória esteja acompanhando a realidade. A pergunta é: que lembrança a pessoa escolheu e para quê? Muitas vezes as lembranças são selecionadas para preservar a condição de vítima ou eternizar um problema, tendência que a psicoterapia costuma reforçar. Pense em tudo que a média dos pais faz por seus filhos durante uns 20 anos. Compare isso com as lembranças que os clientes trazem para a terapia. A maioria das vezes, eles escolhem 5 ou 6 experiências realmente negativas e esquecem o resto. Quando há um trauma, o fato mais importante é geralmente esquecido: a sobrevivência da pessoa. Quase nunca se leva isso em consideração. Um cliente lembrou que sua mãe queria pular de uma sacada com ele nos braços. Lembrou-se de que ela soluçava e tentava saltar, mas esqueceu-se de que voltará atrás e não o fizera. Alguém pode dizer: minha mãe quis abortar-me,
O fato mais importante de que ela decidiu não abortar é esquecido, mas o de que fora tentada fazê-lo é lembrado. As lembranças são, frequentemente, uma armadura mora-ele que ajuda a preservar determinada condição e prevenir mudanças. Aqui, porém, estamos muito mais interessados no desarmamento. A falsa curiosidade perturba o VER pergunta, fogo após uma comovente constelação familiar, em tom de dúvida e desafio a constelação mudou realmente alguma coisa? Minorou por acaso o sofrimento do cliente? Ellinger, para o interrogante, essa pergunta é uma intromissão. Você não lhe deu tempo sequer de digerir sua experiência. Para o grupo a pergunta não passa de uma crítica disfarçada. Se o cliente lhe prestasse atenção, ela o desviaria da experiência que acaba de ter. A pergunta revela falsa curiosidade e ameaça a eficácia do trabalho. A curiosidade é destrutiva quando queremos saber mais do que o necessário para uma ação eficaz. O que ele experimentou já é suficiente para ele. Se tivesse de responder à pergunta, precisaria isolar-se de sua experiência e apelar para a mente racional a fim de formular uma réplica, de modo que o efeito do trabalho seria interrompido. Não se pode nem mesmo inquirir sobre resultados a longo prazo sem diminuir o efeito do trabalho. E tentar saber se uma intervenção em psicoterapia foi ou não bem sucedida desgasta sua potência. Como em que será que aconteceu depois de nossos últimos trabalhos? Sem dúvida, é necessário investigar cientificamente a eficácia de certas abordagens, mas isso é diferente da curiosidade durante a terapia. Estou falando da atitude interior do terapeuta. Muitas vezes, os terapeutas são tentados a fazer perguntas desse tipo quando, na verdade, o que querem é a confirmação de um bom trabalho. Essa atitude distorce as percepções e autoimportância do terapeuta. Havendo mudança positiva, o terapeuta imagina que a provocou, quando apenas desempenhou nela um papel secundário. Se vocês conseguirem visualizar a situação terapêutica como parte de um movimento maior, no qual encontram alguém, dão-lhe alguma coisa e vão embora, então todos estarão realmente livres. Importante é o encontro, não o resultado terapêutico. Isso ajuda muito no trabalho. Pergunta: com relação ao seu trabalho, hesito entre a curiosidade e o ceticismo. Ellinger: nem a curiosidade nem o ceticismo ajudam. Há dinâmicas que funcionam e dinâmicas que não funcionam. Trabalhamos com as que funcionam. Vou lhe contar uma história sobre a curiosidade. A simetria oculta do amor. Bert Hellinger 149. O homem que queria saber tudo viveu outrora um homem muito pobre, cuja mulher falecera repentinamente, deixando-o sozinho com muitos filhos e muitas preocupações. Ele não tinha emprego e não sabia como alimentar a família. Certo dia, estando a remoer seus problemas, um amigo falou-lhe de um ermitão que conhecia o segredo de transformar pedras em ouro. Quem sabe poderia ajudá-lo? O homem resolveu visitar o ermitão e, munindo-se do necessário, pôs-se a caminho. Ao encontrá-lo, perguntou-lhe: "E verdade que conheces o segredo de transformar pedras em ouro?" "Sim, é verdade", respondeu o outro. "E poderás ensinar-me esse segredo?" "Claro. Não é difícil. Na próxima lua cheia, vai até o primeiro vale ao norte daqui, recorre 3 seixos do regato e, exatamente 1 hora antes da meia-noite, dispõe-nos em círculo sobre uma camada de ramos de pinheiro. Em seguida, esparrama estas 5 ervas, infelizmente, esqueci-lhes os nomes, e acende a fogueira. À meia-noite em ponto, as pedras se transmutarão em ouro. O homem pobre ficou radiante e correu para fazer o que lhe fora ensinado. Quando descia para o vale, pensou: não pode ser. Ele de certo se esqueceu de dizer-me alguma coisa muito importante. Observou a posição do sol e viu que ainda havia tempo. Voltou, pois, apressado para junto do ermitão. "Não me disseste tudo", queixou-se. "Deixaste de mencionar alguma coisa importante. Sim, há mais uma coisa", concordou o ermitão, "uma coisa de fato muito importante, mas que não desejas saber. Oh, não, desejo saber tudo." "Muito bem", prosseguiu o ermitão. "Quando fizeres o que te ensinei,
deves ter certeza de que não estás pensando em ursos polares. Perda de controle. Pergunta: impressiona-me a leveza com que trabalhamos aqui. Percebo agora que costumo trabalhar num clima pesado e trágico. Elingir: o trágico nos envaidece. O estar à vontade e a leveza são atributos da verdade e nos levam longe. Quando alguma coisa é difícil e exige muito esforço consciente, para nada vale. Lembra um burro carregando um fardo pesado por uma estrada comprida e poeirenta. Sente-se cansado, faminto, sedento. À esquerda e à direita, correm prados verdejantes e riachos de água fresca, mas ele avança, dizendo para si mesmo: estou no meu caminho, e o é esforço. Lars: busco alguma coisa em mim mesmo, mas não sei o que é. Talvez estabilidade e confiança. Tenho a sensação de que, comigo, tudo é fugidio. Elingir: após longa pausa, o que queremos segurar torna-se um peso. Lars: também acho. Elingir: aí está. Os terapeutas têm de aceitar o fato trágico de que, muitas vezes, vem depois que a cura já ocorreu. Pensam estar dizendo algo muito especial, mas logo descobrem que o cliente já o sabia. Não raro, tomam a ideia do próprio cliente, sem o perceber. O espírito se move como o vento. Algo mais, Lars? Lars: emocionado sim. Tento preservar um sentimento de gratidão que já conheço, mas que sempre me escapa. Gostaria de segurá-lo por mais tempo. Elingir: a gratidão é passageira e convém que assim seja. Que aconteceria se alimentássemos o tempo todo um sentimento de gratidão? Lars: venho refletindo muito sobre a minha necessidade de manter as coisas sob controle ou deixar que elas apenas aconteçam. Vou e venho. A simetria oculta do amor, Bert Hellinger. 150 Hellinger, eis uma história sobre controle. Não me esperem. Uma mulher queixou-se para mim de um horrível ritual em sua casa. Todo domingo, seu marido pulava cedo da cama, vestia as crianças e preparava o café da manhã, enquanto ela permanecia deitada. Pronto o café. Marido e filho chamavam-na: o café está na mesa. Ela estava na cama ou às vezes no banho, e respondia: não me esperem. Comecem sem mim. Mas eles a esperavam e, todo domingo, o café estava frio quando ela finalmente chegava, já com raiva. Todo santo domingo era a mesma coisa: comecem sem mim, dizia a mulher. Eles a esperavam e ela ficava com raiva. Isso aconteceu há muitos anos e eu ainda era um pouco ingênuo. Pensava que as pessoas queriam soluções para seus problemas, de modo que lhe sugeriam um expediente simples. Pedi que disse-se aos filhos e ao marido: obrigada por me esperarem. Isso me fez bem. Ela ficou com tanta raiva de mim que, pelos próximos 3 dias, não me dirigiu a palavra. No último dia do seminário perguntei-lhe qual seria, na sua opinião, a melhor solução. Ela me respondeu que, quando lhes gritasse: não me esperem. Comecem sem mim, eles começassem. Tentei sondar o caminho nas duas situações. Se ela dissesse: obrigada por me esperarem, algo mudaria para melhor nela, nos filhos e no marido, mas ela perderia o controle. Se, porém, gritasse: comecem sem mim, e eles obedecessem, nada mudaria, mas ela continuaria no controle. Mas, controle de quê? O controle perfeito sempre se transforma em controle de nada. Sandra, esta tarde, tive um sentimento maravilhoso, mas ele se foi. Elingir: os sentimentos permanecem enquanto os deixamos em paz. Se quisermos segurá-los, desaparecem. A vida é assim, avança sempre, sempre. E quando nos movemos, ela se move também. Quando paramos, ela para. Eis uma imagem para o que você experimentou. Talvez seja útil, Sandra. Quando o Senhor pediu que eu me imaginasse tomando as mãos de meus pais e conduzindo-os para dentro de meu coração, resisti a fazer isso com sinceridade. Queria, mas não conseguia. Elingir: muitas pessoas têm medo da felicidade, medo de dar o passo decisivo para onde possam sentir a profundidade de seu amor. O amor profundo traz ao mesmo tempo alegria e dor. Estas caminham juntas, intensa e inseparavelmente.
Fugimos do abismo do amor porque receamos a dor que o acompanha. A alegria que sentimos nesse tipo de amor não é exuberante, mas plena, calma e profunda. Contudo, embora profunda, muitas vezes assume leveza, a leveza do ser. Frequentemente tento ajudar um pouco, dar um empurrãozinho para que as pessoas cruzem o umbral da felicidade. Pergunta: então é muito humano, após uma situação tensa, relaxar, contar piadas ou coisas assim. Ellinger: tudo se passa como numa tragédia. Depois que o rei morre, os bufões aparecem. Reis e bufões estão sempre juntos, e isso é parte da arte dramática. A validade das sugestões terapêuticas. Pergunta: aprecio bastante sua maneira eficiente de trabalhar. O senhor vai fundo nas questões existenciais e isso tem um forte efeito. Funciona. Na terapia que pratico, fala-se muita coisa inútil e estranha ao assunto. Refleti sobre isso e descobri que evito fazer sugestões, como o senhor, porque tenho receio de dar a impressão de ser dono absoluto da verdade. Ellinger: vou lhe contar um caso sobre a força das sugestões terapêuticas. Havia uma jovem em um de meus seminários realmente muito bonita. Sentia-se, porém, compelida a ajudar os homens, e pensava eu, isso lhe era prejudicial. Ligara-se a um homem que já fora casado 3 ou 4 vezes, tinha 2 filhos e já estava com quase 40 anos, ao passo que ela, com 23 ou 24, disse que desejava ajudá-lo, mas o que me preocupava era justamente essa necessidade de ajuda de sorte que a aconselhei a abandoná-lo. A simetria oculta do amor, Bert Hellinger 151. 2 meses depois, ela escreveu-me. Dizia que eu estava certo, que aquele não era o home ideal para ela. O relacionamento se deteriorara e ela o deixou, conforme eu sugerira. Depois, compreendeu que o amava e voltou atrás. Hoje, estão casados e felizes. Basta quanto à verdade absoluta das sugestões terapêuticas. Podem soar definitivas, mas o que as pessoas fazem com elas é outra história. Ouço às vezes: como pode dizer uma coisa dessas? Por exemplo, quando declarei a Heidi que ela arruinara suas chances de ter um bom relacionamento por causa dos muitos abortos que fizera, essa frase foi absolutamente ultrajante. Mas digo coisas assim porque não tenho intenção alguma de controlar ou mudar as pessoas. Se eu tivesse dito uma frase polida, ela voltaria a seus negócios como sempre. Não encontraria seu próprio rumo. Da forma como aconteceu, tive de refletir sobre onde estava, sobre o que era certo para ela. Não quero saber mais nada a respeito do que Heidi faz ou deixa de fazer, pois não é da minha conta. Nem sequer é importante. A disposição de ser plenamente outro para alguém é uma forma de confiança e respeito profundos. Acho que o que digo é certo quando digo, mas não acredito no que digo. Há uma grande diferença. Trata-se, para mim, de uma percepção momentânea, a melhor de que sou capaz, mas de certo não arriscaria minha vida por ela. Digo que vejo e, porque levo isso a sério, deve ter algum efeito. Deixar de dizer o que se vê e chamar isso de respeito ao próximo é apenas uma forma de covardia. O bom terapeuta é como o bom líder. O bom líder observa o que o povo quer e depois ordena-lhe que o faça. O bom terapeuta percebe para onde apontar a energia do cliente, em seguida, recomenda-lhe tomar o rumo que de qualquer modo ele já tomou. Pergunta: o senhor se mostra muito autoritário quando pede que as pessoas repitam certas frases. E como se lhes determinasse o que fazer? Ellinger: sim, na aparência sou muito autoritário. Entretanto, o processo real é bem mais complicado. Estou constantemente observando, tentando descobrir aonde as pessoas querem chegar e em que ponto se imobilizaram. Em caso de dificuldades sistêmicas, os clientes não conseguem, por si mesmos, encontrar as frases que libertam. Isso requer um conhecimento da dinâmica dos sistemas que eles em geral não possuem. Se atino com uma frase que talvez lhe seja útil, solto-a como um balão de ensaio e analiso cuidadosamente o que acontece. Descubro sem demora se a frase sugerida acertou ou não o alvo. Se não acertou, deixo que o próprio cliente me conduza a outra.
Trata-se de um método de tentativa e erro. Todos percebem imediatamente se encontramos as frases capazes de ajudar. O cliente me conduz e eu faço tudo para segui-lo fielmente. Pergunta: sabe que muita gente pensa que o senhor está tentando ser um guru? Ellinger: sim, já me contaram isso, mas não me preocupa porque finalmente descobri o que é um guru. Durante um seminário, o grupo subiu uma montanha para festejar num restaurante lá em cima. Quando se dispunham a vomitar para casa já estava escuro e não conseguiam encontrar o caminho. Um deles, que também não enxergava coisa alguma, tomou a mão de outro e formaram uma corrente. Depois que chegaram em segurança ao seu destino, pensaram que aquele homem era um guru. Aceitar responsabilidade versus assumir responsabilidade. Pergunta: tenho pensado muito no processo de submissão ao destino, de deixar que as coisas aconteçam. Isso é especialmente importante para mim, pois está ligado ao senso de responsabilidade para com os clientes que me procuram em busca de ajuda. Sinto um enorme vazio quando penso em afrouxar as rédeas e abandoná-los a seus próprios processos. Quase entro em pânico, receando não haver nada que me possa ajudar. Ellinger: quando você aceita a responsabilidade que vem do sistema do cliente, é ajudado pela simetria oculta do amor. Bert Hellinger 152 Dinâmica Sistêmica. Mas responsabilidades assumidas em virtude de uma exagerada autoimportância têm efeito negativo tanto para o terapeuta quanto para o cliente. Pergunta: mas a responsabilidade já não está implícita no fato de eu ter uma profissão cujo objetivo é ajudar? Não tenho de prestar auxílio aos que disso necessitam? A distinção que você faz me escapa. Ellinger: ceda apenas a sensação que diferencia o ato de assumir responsabilidade para ser importante e aceitar a responsabilidade oferecida pelo sistema do cliente. Sempre que rejeito uma responsabilidade oferecida, sinto uma espécie de entrave na alma. Faço parte de um todo sistêmico maior e não posso agir como se não pertencesse a ele. Só tenho uma liberdade, a de dizer sim. Quando aceito a responsabilidade, minha alma se expande ainda mais. Por outro lado, se estou inflado de orgulho e saio à cata de uma responsabilidade que não me procurou, aparto-me das forças que regulam o sistema. Pergunta: tenho refletido muito sobre humildade e arrogância. Ellinger: quero contar-lhe um segredo. Você pode ser humildemente arrogante. Isso resume a humildade. Não se deve esquecer a coragem na humildade. Toda grande decisão tem de ser tomada com timor e tremor, e com humildade. Não obstante, toda grande decisão parece arrogante, mas deixar de tomá-la seria covardia. A verdadeira humildade exige também que arrisquemos a grandeza. A linguagem adequada pergunta: o senhor sempre interrompe as pessoas quando elas dizem a palavra errada. Às vezes, parece muito intransigente nesse ponto. Ellinger: a relação entre definição e coisa definida é como a relação entre tangente e círculo. A tangente pode tocar o círculo, mas não contê-lo. Uma palavra como terra tem seu peso. Mas termos como parentificação e identificação exigem que se traga na mente o fenômeno clínico. Se esbarramos com a tangente, não apreendemos o círculo. O círculo é um movimento. Quando aceitamos o que acontece, não precisamos de definições e compreendemos melhor o incidente. A linguagem é adequada se ouvimos a palavra e, em seguida, testamo-la contra a realidade. Ela se encaixa? Agindo assim, expomos-nos continuamente à realidade até encontrar a palavra exata. Temos de nos esforçar para esquecer intenções e explicações prévias, tomando-nos assim espelhos da realidade. Então, refletimos a luz que nos conduzirá à palavra desejada. A simetria oculta do amor. Bert Hellinger 153 Transcrito Vínculos na família de origem segunda segue-se a transcrição de um seminário em Heidelberg, Alemanha, em 1994. Bert Hellinger trabalhou com um círculo interno de pacientes gravemente enfermos, acompanhados de seus médicos ou psicoterapeutas, enquanto um grupo maior de profissionais de saúde mental observava. Aqui, Hellinger trabalha com os pais de uma criança com séria moléstia renal. Ellinger:
para os pais convido-os a vir sentar-se ao meu lado e contar-me o que os trouxe aqui. Pai, viemos porque, há cerca de 9 meses, descobrimos que nosso filho de 8 anos de idade tinha uma doença nos rins. Os médicos alegaram que nada podiam fazer, mas que havia a possibilidade de cura espontânea. Nós dois achamos que uma constelação familiar poderá ajudar-nos, nem que seja um pouquinho. Elingir, para a mãe, concorda com isso? Mãe, sim, concordo com o que o meu marido disse e espero que encontremos alguma coisa capaz de ajudar o nosso filho. Elingir, trabalharemos com a sua família atual. Quantos filhos tem? Pai, o mais velho, que contraiu a doença, está com 8 anos. O segundo é uma menina, com quase 5, e o caçula um menino, que ainda não fez 3. Elingir, algum de vocês já foi casado antes ou manteve um relacionamento significativo de longo prazo? Mãe, nenhum de nós foi casado antes e nenhum manteve outro relacionamento. Mas agora me lembro de que tivemos um filho natimorto há cerca de 15 anos. Elingir, um filho natimorto? Qual era a sua posição na família? Mãe, foi o primeiro. Morreu no dia em que deveria nascer, ainda no ventre, e veio ao mundo já sem vida. Elingir, isso é muito importante. Incluiremos o natimorto na constelação. Muito bem, vamos montar a família atual. Deixaremos o pai montar a primeira constelação e, em seguida, a mãe poderá corrigi-la. Escolha pessoas do círculo interno para representar os membros de sua família, a saber, Voki, a esposa e os 3 filhos vivos. Mais tarde acrescentaremos o outro. Para o grupo, quando trabalho com casais, faço com que marido e mulher montem a constelação, para poder comparar as duas atitudes. Legenda: M, representante do marido, e representante da esposa. 2. Segundo filho, menino de 8 anos com doença renal. 3. Terceiro filho, menina de 5 anos. 4. Quarto filho, menino de 3 anos. A simetria oculta do amor. Bert Hellinger 154 Hellinger, para os representantes, quando eu perguntar, digam o que sentiram na primeira constelação e depois na segunda. Para o representante do pai, como foi para você? Pai, no princípio, senti uma pressão no peito. Uma pressão realmente forte, que aumentou quando o filho mais velho foi acrescentado. Senti a necessidade de esconder-me ou ir embora. Mal podia respirar. Agora, com a segunda constelação, a pressão no peito continua, mas já me sinto um pouco melhor. Elingir, que diz o filho doente? Representante do filho doente, sentia-me um tanto esquisito na primeira constelação, com vontade de desaparecer. Eu percebia com muita intensidade a proximidade de meu pai e isso me deu dor de cabeça. Elingir, e a filha, o que diz? Terceiro filho, eu estava bastante solitária na primeira constelação. Queria muito agarrar meu irmão mais velho e levá-lo embora. Os outros se achavam relativamente distantes. Agora, na segunda constelação, sinto-me atraída para minha mãe. Elingir, que diz o filho mais novo? Quarto filho, a princípio, senti-me inteiramente confuso, num perfeito caos. Agora, estou oimo. Elingir, para a mãe acrescente o filho morto à constelação. Acresce uma legenda, mais um, primeiro filho, menino morto no ventre materno. Elingir, isso muda alguma coisa para o filho doente? Representante do filho doente, senti na hora um puxão no pescoço, que me fez recuar. Havia também uma pressão na cabeça. Elingir, e para os outros, mudou alguma coisa? Pai, há algo aqui que me atemoriza, que me ameaça. A simetria oculta do amor. Bert Hellinger 155 Hellinger, e quanto à mãe? Mãe, acho que vou chorar. É como se meu peito estivesse em brasa. Elingir, que diz você, filha? Terceiro filho, alguma coisa me puxa para a direita. Eu gostaria de aproximar-me de meu irmão doente. Elingir, e o filho mais novo? Quarto filho, estou curioso quanto ao que vai acontecer. Elingir, que acontece com o filho natimorto?
Filho natimorto, há uma pressão para frente, mas também para baixo. Elingir, vou colocá-lo perto de sua mãe. Elingir, para o representante do natimorto e agora, como se sente? Filho natimorto, melhor. Quero virar-me para minha mãe. Mei, será melhor para mim também. Sinto-me muito triste, mas melhor. Pai, isso é bonito de ver. Elingir, está bem, vou providenciar algumas mudanças. Elingir instala o pai ao lado da mãe e pede que o filho natimorto sente-se seus pés, apoiando neles as costas. Os outros filhos ficam na frente dos pais. O representante do pai coloca espontaneamente a mão na cabeça do filho natimorto. Elingir, ao representante do pai: como está se sentindo esse camarada agora? O representante do pai ri e olha afetuosamente para a esposa. Mãe, eu me sinto melhor. Muito melhor. Filho natimorto, meus olhos estão cheios de lágrimas. Acho que vou chorar. A simetria oculta do amor. Bert Elingir 156 Elingir, para o filho doente e agora, como você se sente? Representante do filho doente, muito feliz e também a ponto de chorar. Já não preciso ficar ansioso. E como se um nó houvesse sido desfeito. Terceiro filho, sinto-me protegida, bem cuidada. Quarto filho, está tudo em ordem. Elingir, é espantoso como as coisas mudam quando uma criança excluída e esquecida volta à cena. Quanta força! Para os pais agora podem tomar os seus lugares na constelação e ver como se sentem. Os pais trocam de lugar com os representantes. Pousam a mão ternamente na cabeça do filho natimorto e se entreolham. Elingir, para os pais, algum de vocês acusa o outro pela morte da criança? Pai, não, mãe, não. Elingir, como lidaram com a morte da criança? Pai, sofri muito e fiquei preocupado com minha esposa, mas, para dizer a verdade, senti-me um pouco aliviado. Achava que ainda era cedo para termos filhos. Nem sequer construímos um túmulo para a criança, evitamos, come-se a soluçar de repente. Dar-lhe um lugar, até agora. Mãe, por mim, fiquei desconsolada após o parto. Depois decidi encarar a gravidez como um período bonito, simples e feliz, embora haja terminado sem um filho. Em seguida, reservei-me bastante tempo, tive inúmeras experiências novas, tentei diversos empreendimentos. Realmente, não pense muito na criança até nosso outro filho cair doente e eu ler seu livro. Elingir, as coisas ficam muito difíceis para ambos os pais quando um filho morre assim. Mas, se conseguirem aceitar essa morte como parte de seu destino comum, ela terá significação e irá lhes dar forças. Olhem um para o outro agora com a intenção de carregar juntos esse fardo, e deem ao filho um lugar em seus corações. O primogênito morto une vocês e continuará a uni-los no futuro. Com ele no coração, olhem agora para o filho doente, com o mesmo sentimento. Ele deve saber a respeito do irmão mais velho e vocês precisam fazer com que a criança morta encontre um bom lugar na família. Isso parece acertado? Pai, sim. Mãe, sim. Elingir, então, como os outros filhos estão se sentindo neste momento? Representante do filho doente, continuo a lutar com as lágrimas, mas elas estão aos poucos estancando. Terceiro filho, estou triste. Quarto filho, estou contente. Elingir, para os representantes ótimo, é tudo por hora. Podem sentar-se. E obrigado. Pergunta. Gostaria de saber o que, realmente, faz essa terapia funcionar. O que provoca mudanças na dinâmica sistêmica e nas pessoas? Vejo que isso acontecer, mas como funciona? Elingir, quando descobrimos uma ordem, a ordem correta, digo-o para provocar, então ela de algum modo cura ou resolve o sistema. Às vezes, a ordem está oculta. Uma árvore, por exemplo, cresce de acordo com uma ordem e não pode desviar-se dela. Se o fizesse, não mais seria uma árvore. Os homens e os sistemas de assimetria oculta do amor,
Bertelinger 157 Relacionamentos humanos também se desenvolvem segundo determinadas ordens. As verdadeiras ordens da vida e dos relacionamentos humanos estão ocultas, inseridas nos fenômenos vitais. Nem sempre podemos encontrá-las imediatamente, mas pior seria inventá-las para se coadunarem com os nossos desejos. Para mim, o processo de encontrar uma ordem é um movimento para dentro sem que se perca nada de vista, sem intenções e sem medo de consequências. Quando estou concentrado dessa maneira, entro em contato com o que chamo de alma superior. Trata-se de algo secreto, mas cuja força se projeta. Em contato com essa força, consigo reconhecer as estruturas que ajudam ou prejudicam as pessoas. Você poderá aprender sobre essas ordens num nível superficial e, depois, aplicá-las em seu trabalho, ou, então, aprender sobre elas num nível mais profundo. Se alguém descobre uma ordem e lhe fala a respeito, você trabalhará com ela intelectualmente. Não agirá a partir de um reconhecimento imediato e pessoal da ordem, mas utilizará seu conhecimento indireto de maneira mecânica. Se eu quiser realizar alguma coisa em nível mais profundo, terei de concentrar-me em torno de um ponto médio de vacuidade. Uma vez concentrado nesse vazio, entro em contato com uma força curativa que não posso explicar, mas cujos efeitos são visíveis. Percebo imediatamente, pela reação das pessoas, se estive ou não em contato, se o que disse provocou nelas um movimento ou apenas lhes estimulou a curiosidade, as objeções, as perguntas. Só assim podemos dizer que estivemos em contato com uma ordem. Pergunta: o senhor disse que, quando perdemos o amor, o sistema se desorganiza, e, quando reencontramos, o sistema volta à ordem. Terei compreendido bem? Ellinger: consideramos valioso e significativo tudo que assegura a unidade e a continuidade de crescimento dos sistemas nos quais vivemos. Por isso, as ordens sempre precedem os valores culturalmente relativos e têm prioridade sobre eles. Não posso modificar as ordens naturais por causa de preferências pessoais, dizendo, acho que este é o valor supremo e que as ordens naturais devem acomodar-se a ele. Ao contrário, os valores pessoais é que devem ajustar-se às ordens naturais. Também o amor segue as ordens naturais. A expressão do amor acontece quando reconheço que o outro tem, tanto quanto eu, o direito de pertencer ao grande todo e o trato de conformidade com essa noção. Um senso profundo de comunidade se desenvolve a partir dessa afirmação recíproca. Esse é o amor que reconcilia. Mas existem outras formas de amor. Por exemplo, o amor oriundo dos vínculos, que a criança manifesta quando, sem entender ainda as conexões superiores do mundo, apega-se a todo custo à mãe ou ao pai, mesmo se estiverem mortos. Essa é a origem da dinâmica vou segui-lo na morte ou quero ficar com você, mesmo na morte. No entanto, é uma dinâmica que prejudica o sistema familiar. Obriga os outros a quererem seguir um morto em vez de ficar com os vivos. Todavia, se a criança reconhece que o pai que deseja acompanhar na morte continua presente, vive e tem um lugar em seu coração, esse pai vê confirmado o direito de ser amado, ainda que esteja morto. Então o filho pode exigir também o pleno direito de fazer parte da família e ser amado. Dirá ao pai, se já bonzinho comigo por mais algum tempo, eis a diferença entre o amor menor e o amor maior.